A Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 1, no seu versículo 8, diz: Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncia outro evangelho, além do que nós já anunciamos, seja anátema, ou seja, seja maldito, maldição. Irmãos, não existe outra palavra a não ser a palavra da graça. A aliança eterna está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. O sangue da aliança eterna. A gente hoje ouvimos muitas pregações que desce Zaqueu, é Abraão, José. Eu já ouvi muitas palavras de a mulher do fluxo de sangue, a mulher de Jairo, a filha de Jairo, Salmo 23, Salmo 91, e aí vai. Mas quando chega na carta revelada ao próprio Deus eterno, ao apóstolo Paulo, a qual ele falou que o evangelho que ele recebeu não foi de homem nenhum, e nem da parte de homem, nem do sangue, mas sim do próprio Deus revelado ao terceiro céu, lá no paraíso. E esse evangelho, irmãos, ele vem falando muitas coisas que, às vezes, quando a gente fala, algumas pessoas ficam até com raiva, porque a gente fala a verdade. Às vezes, por falar a verdade, a gente perdemos até amizades. Mas se for para falar a verdade, sei que seja remédio. A palavra vai nos dizer lá em Efésios, quer dizer, em Efésios capítulo 1, versículo 3, a carta revelada a Paulo fala que Deus, no 4 fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. No capítulo 1, versículo 3 fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então eu vejo pessoas falando: Senhor, me dá minha bênção. Agora, que bênção que você está pedindo a Deus? É bênção espiritual? Você não vai ganhar nunca. Agora, se for bênção material, você vai pedir, vai correr atrás do seu objetivo, você vai ganhar. Porque em nível espiritual, a Bíblia mesmo já fala que nós já somos abençoados. Às vezes a pessoa fala sem entendimento, irmãos, na palavra de Deus, ainda quer vir rebater com a gente que estuda a Bíblia quase todo dia. Tem gente que nem na Bíblia abre, nem não faz nem aqueles que nem os católicos que pega a Bíblia e deixa lá aberta no Salmo 91. Tem gente que pega a Bíblia e deixa lá pegando poeira, só abre dentro da igreja. Não lê em casa, não. Só come aquele que o pastor fala para eles e não examina a escritura, não. Então, irmãos, quando a pessoa fala bem assim, eu vou para a igreja buscar minha benção. Que benção? Que você já é abençoado com toda a sorte de benção. Então, irmãos, a gente tem que viver esse evangelho. Esse evangelho fala também que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos amou, nos salvou. Só palavra abençoada, palavra limpa, não essas palavras de maldição. Que se você sair daqui e ir para outro canto, Deus vai te pegar, vai te soltar a mão. Isso não é evangelho, não é pregação. Eu não saio da minha casa para ir no canto ouvir uma palavra dessa. Eu vou lá para falar que eu já sou um abençoado. Para me ouvir falar que eu sou um abençoado já. Com todas as bênçãos. Agora, em nível terreno, eu tenho que ir atrás dos meus objetivos. Então, irmãos, nós temos que viver esse evangelho eterno. Esse evangelho que não é do homem, não.
É por causa disso que o povo fala, nós há muito tempo estamos aí, a igreja há 2000 anos tá aí, e esse evangelho agora aí. Problema de Deus que quis revelar aos pequenos. A gente fala para os líderes, não revela, a gente pede a Deus, Deus vai lá e revela. E quando a gente começa a falar, não vem para cá bater não, calar, eu não vou calar não, nós não vai calar não. De pregar o evangelho verdadeiro, preterismo completo. Quem quiser acreditar no seu futurismo aí, que ainda Jesus vai voltar, que ainda as profecias vai acontecer, que acredita. Não tô aqui pra fazer a mente de ninguém, só tô aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração e segundo a vontade dele. Não é da minha cabeça aqui não. O evangelho eterno, da graça de Deus, está tudo na Bíblia. É só você ler. Só que alguns líderes não vai ler para você. Sabe que se ler vai tirar a glória dele, não vai dar mérito a homem. O evangelho de Paulo, ele fala, não recebi de homem nenhum. Ele deixa nós nivelado. Não tem negócio de pastor ser melhor do que todo mundo, não. A pastora ser sargentona, não. Todo mundo tá nivelado. Então esse evangelho, irmão, é forte. Esse evangelho é forte. É tanto que Paulo perdeu a cabeça dele, mas não perdeu a dignidade. Então, irmãos, nunca diga que você vai para a igreja buscar sua bênção. Você vai para a igreja estudar a palavra. Se você for para a igreja, né? Que o certo não é ir para a igreja, é você ir reunir como igreja. Porque em nível espiritual já estamos todos abençoados. Ó, a bênção espiritual, nós já foi escolhido. A vinda de Jesus já se deu no ano 70. Quem quiser acreditar no futurismo e crer que ele vai vir, problema. E eu acredito no preterismo. Entendo mais certo que ele já veio no ano 70. Então, irmãos, ao você ver, Paulo falando lá em Timóteo, capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 9, que ele nos salvou antes da fundação do mundo. Irmãos, essa palavra é maravilhosa, irmãos, a palavra da graça de Deus. É por causa disso que você vê, é difícil você ver em alguns lugares apresentar as epístolas de Paulo, porque tem muitos líderes que têm raiva das cartas de Paulo, porque fala a verdade. Fala a verdade. Eu sei que toda a Bíblia inspirada existe inspiração e revelação. A revelação foi dada aos gentios, que depois se tornou os dois judeus e gentios, o povo de Deus. Mas a palavra verdadeira mesmo para nós tá com o apóstolo Paulo. Não que é dele, é de Jesus Cristo revelado a ele para nós. Ele falou, aquele que me instruiu o pregador aos gentios. E tem mais coisas, muita coisa. Ali fala que nós somos igreja santa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, predestinado, selado. Já nascemos abençoados com toda a sorte de bênção. Que passa daí, irmãos? A gente pode ir lá no Velho Testamento, buscar alguns conhecimentos, mas aplicar aquilo que está lá para a nossa vida? Não. A palavra de Deus fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, trazendo salvação. Salvação o quê? Na mente, porque espiritualmente nós já somos salvos na mente. E Paulo fala que a gente não pode ir para o outro evangelho, a não ser o evangelho dado a ele. Que é esse evangelho que fala que nós já somos abençoados. Esse evangelho fala também que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Esse evangelho fala que nós somos uma igreja, nós somos um templo do Espírito Santo. E o povo hoje fala, vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja. Pô, não cresce não, gente, tá doido. O povo não abre a mente não. Esse povo parece estar com a cabeça dentro da lama. Parece que a cabeça desse povo parece ter minhoca. Parece a cabeça daqueles bagos que anda doido quando o rio tá enchendo, fica doido ali qualquer um pega ele. Você é doido. Pô, tem que abrir a mente para a palavra de Deus. Ainda que dói, ainda que caia e levanta de novo, mas é forte. Vale a pena pagar o preço, vale a pena ouvir a palavra de Deus.
Teve uma irmã que me disse que para ela conhecer muito e cair, ou recair, quer dizer, ela não carecia, preferia ficar no engano mesmo. Falei, minha irmã, se for da vontade de Deus, tudo que tiver acontecendo na tua vida, acontecer. O que aconteceu na minha vida, aconteceu. Muitos me julgaram, muitos falaram. Tanto conhecimento aí é que fica. Mas ó, Davi. Davi não tinha tanto conhecimento, Davi não cometeu dois pecados horrível. Mas depois o que o homem se tornou? Segundo o coração de Deus. Não que a gente vai sair por aí fazendo essas coisas. Mas ainda que alguns tenham aquela tendência de cair, de queda. Uns caem nas drogas, na bebedeira, né? Mas tem coisa, irmãos, tem coisa que não é descaração, tem coisa que não é safadeza não, irmãos. Tem coisa que é o vício, tem que ser tratado. Vício é vício, conhecimento é conhecimento, palavra é palavra. Tem uma passagem que Jesus falou para os discípulos dele, falou bem assim: ouvi de tudo o que os fariseus dizem para vocês. Que era os ferrenhos da lei, era conhecedor, ele tinha muito conhecimento. Vocês podem ouvir esse, pode ouvir, mas não pratica as práticas deles, tá vendo, irmãos? Às vezes o povo só julga, olha lá como é que anda ele lá, ó. Como é que anda Aguinaldo lá? Fala que tem conhecimento e anda falando ele que tem conhecimento, anda falando. E parece que até é verdade o conhecimento dele, mas como é que ele anda? Pô, bem difícil, irmão, isso aí. Isso nada a ver com Bíblia. Amém, irmãos? Fica na paz.